Oi, gente, tudo bem? Bom dia aí, espero que todo mundo esteja bem. Eu vou dar continuidade aqui ao, ao capítulo 3, né? Que a gente começou a falar de cultura, nação, tá? E a gente vai seguir com a página aí, né? Falando sobre essa ideia aí de território nacional, tá? O que é um território, né? Território, gente, na verdade é uma porção de terra, né, que tem um limite aí, e a gente entende isso como a região, né, que aquela nação pertence. Isso é um território nacional, tá bom? Aí o livro dá seguimento assim, ó. O território está associado à ocupação, à propriedade, à influência que exerce em determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição, tá? No caso, a instituição aí seria o Estado, né? O país Brasil é dominado, pertence à instituição Brasil, país, né? Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio do controle exercido por um indivíduo, grupo sobre determinado território, também por meio da identificação cultural, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um índio e jogar na Sibéria, né, no Canadá, ele não vai se identificar, porque ele tem questões relacionadas ao jeito dele de ver a natureza, né? Se eu pegar um esquimó, por exemplo, né, lá do Alasca, e jogar esse esquimó na Califórnia, por exemplo, ou mesmo no Ceará, ele não se adapta de forma tão bem, boa assim, né? Porque em relação ao território, ele tem características naturais e culturais daquele território, tá? Podemos considerar o Estado como um conjunto de instituições políticas, né? Instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo, tá? Então o Estado, ó, nas minhas aulas, gente, eu sempre vou mostrar isso para vocês. Existe uma diferença entre Estado com E maiúsculo, tá? Estado, ok? E o Estado com E minúsculo, tá? O Estado com E minúsculo, ele pode ser a questão da uma forma, um meio, ou então, qual é o seu estado de saúde, tá? É um modo que aquilo está no momento, tá? E o estado com E maiúsculo significa governo, significa política. Então, sempre que vocês verem esse estado assim com E maiúsculo, ó, estado com E maiúsculo, tá vendo? Ele sempre vai estar se referindo a questões de política, tá bom? O nosso chefe de Estado é o presidente, então ele é o chefe da política, tá? Vamos lá. Podemos considerar o Estado como um conjunto de instituições, né, políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo, no caso, né, o povo com aquele território e a sua relação com o mundo. O governo representa uma das instituições do Estado. Então, o governo vai representar uma das instituições do Estado, tá? A lei vai representar outra instituição do Estado, tá bom? Um território nacional é composto pela área em que um Estado exerce a sua soberania, com suas instituições e leis. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Um exemplo é o território do Brasil, mas é país independente e autônomo reconhecido internacionalmente, né? O Brasil.
Em um planisfério político, como mostrado a seguir, podemos observar os continentes divididos em países. A maioria desses países é independente e sua soberania é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá bom? Então quer dizer que esses países, né, como por exemplo os Estados Unidos, o Brasil, tá? Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul, China, Austrália e outros, né? Eles têm um território nacional reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Tá? Isso vai dizer que eles têm um território, têm uma nação, têm um povo o território deles é num determinado lugar. Por exemplo, o Brasil é aqui, né? Os Estados Unidos aqui, tá bom? Então isso aí é bem definido, né? Nessa ideia aí de território, tá bom? No entanto, aqui embaixo, ó, alguns países não são independentes, sua autonomia não é reconhecida pela comunidade internacional. São territórios pertencentes a outros países, como a Guiana Francesa, que fica bem aqui assim, ó. Guiana Francesa, tá? Porto Rico, que fica aqui, se eu não me engano, ó. Fica aqui nessa região aqui. Não vou dizer que é aqui nesse arquipélago ou se é na parte ali do continente, mas fica ali, tá? Então, chamamos de limite a linha imaginária, em geral estabelecida por convenção que indica onde um território se inicia ou termina. Podemos observar as linhas de limites no mapa acima, denominadas fronteiras, né? Fronteira de terra, a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo território, tá? Então, assim, por exemplo, nós aqui no Brasil temos cidades que fazem fronteiras com outros países. Então, isso é um ponto interessante também, tá? Cadê? Deixa eu focalizar. Aqui foi. O limite dos territórios nacionais é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais. Eles podem ser definidos por marcos naturais, como um rio e cadeias de montanhas, ou por marcos artificiais, indicados por placas, controlados por muros ou cercas, né? Isso acontece com os Estados Unidos, por exemplo, que faz fronteira com o México e tem uma espécie de uma cerca ali, né? Então, e aqui, ó, um estado não existe sem um território, mas um território ou uma nação podem existir sem um estado. Isso aqui é um pouco complicado, gente. Uma nação existir sem um estado, um povo existir sem uma política centralizada. A gente percebe isso, eu não sei se o livro aqui vai falar, não lembro, mas a gente percebe isso, por exemplo, no povo judeu, tá? No povo cigano, que eles têm um povo, têm cultura própria, né? Mas eles não têm um estado centralizado, tá bom? Então, olha, ó, um estado não existe sem um território, mas um território ou uma nação podem existir sem um estado. Por outro lado, um estado pode ter mais de uma nação em seu território, e uma mesma nação pode estar espalhada por vários países diferentes, ainda que não detenha o domínio desses territórios, né? Outro exemplo que o livro vai dar aqui, ó, grupos indígenas que vivem em países diferentes, por exemplo, reivindicam, né, a homologação e a garantia de posse de seus territórios por meio de demarcação ou do estabelecimento de limites. Aqui no Brasil, os índios, eles não são considerados, pode ter sido revisto isso pode ter mudado,
mas quando eu estudei sobre isso, os índios não eram vistos como brasileiros, tá? Existem centenas de nações indígenas, né? E elas não são vistas como brasileiras, elas são vistas como nações amigas do Brasil, tá? Ó, nações que não têm território nacional reconhecido de modo geral também reivindicam sua independência e visam a formação de um novo território nacional, tá? Aí provavelmente aqui vai dar Porto Rico, né, como um exemplo. Aqui Porto Rico é uma nação da América Central cujo território integra os Estados Unidos desde o final do século XIX, após a vitória estadunidense em conflito com os espanhóis, que até então eram seus colonizadores. Com a finalidade de decidir se Porto Rico se tornaria um país independente, foi realizado um plebiscito, né, uma votação, no ano de 1967. Nele, a maioria da população porto-riquenha decidiu pela permanência do país como membro associado dos Estados Unidos, né? Talvez pela vantagem econômica. Em 2017, a população votou novamente e o resultado foi a manutenção de Porto Rico como território estadunidense. Contudo, a baixa participação da população no plebiscito e a repressão de protestos a favor da independência levanta dúvida acerca de seu resultado. Questiona-se de fato se seu resultado retrata a vontade da maioria do povo porto-riquenho. Atualmente, Porto Rico atravessa uma grave crise econômica, tanto no turismo quanto na atividade industrial, e encontra-se dependente dos auxílios financeiros do governo estadunidense, tá? Então, isso é muito comum de acontecer, né, gente? Essa ideia aí de domínio muitas vezes gera esses problemas, tá? Deixa eu ver aqui, vou passar para ver o que está sendo dito aqui. Eu vou parar por aqui, tá? A gente na próxima aula, vocês vão fazer esses exercícios aí, esses próximos exercícios. Na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre essa questão de nação, tá bom? Só lembrando, gente, que os índios, né, de todos os lugares da América foram roubados em relação aos seus territórios, né, seus direitos, culturas e tudo mais, e sofrem até hoje com essa obrigação de seguir, né, um Estado com E maiúsculo, uma política autoritária, né, de governo de origem europeia, como por exemplo os Estados Unidos, né, que tem essa origem inglesa, né, que vai formar os Estados Unidos. Eles vêm aqui, oprimem a América e sofrem até hoje, tá bom? Os índios brasileiros também sofrem muito, eles foram separados, né? Existe uma grande reserva, chamada Reserva do Xingu, que tem uma parte dela não, ela foi separada para moradia dos índios e eles basicamente precisam ficar ali para se manter de acordo, né, com as regras do Estado brasileiro. Tá? Então eles são os formadores do Brasil, mas precisam se curvar à política moderna, né? Deixando para lá a cultura, deixando para lá uma série de coisas. Mas tá ok, a gente vai vendo isso mais pra frente, vai vendo isso depois, tá bom? Um abraço aí, gente. Tchau, tchau, valeu.